Livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, capítulo 9. Jejum corporativo e o reavivamento do final dos tempos. O clima austero que temos visto assolar o globo durante as últimas décadas nos dá uma visão profética das mudanças que estão acontecendo na esfera celestial. Grandes tempestades da natureza podem ser um sinal de aumento de atividade na esfera espiritual. Talvez elas também façam parte das dores de parto da terra, como um preparo para a aparição de Jesus. O Senhor quer reconhecer todos aqueles que têm sido fortes e continuam a exercitar a sua fé em meio à tempestade. Quando Pearl Harbor foi bombardeada pelas forças aéreas japonesas em um ataque surpresa, eles deixaram a frota americana cambaleando. A resposta americana a este ataque foi o envio de forças para dominar o inimigo na raiz. No passado, os intercessores que obedeceram ao chamado do Senhor para orar determinaram-se a não abandonar a luta. Esse guerreiro de oração estão pressionando com a oposição e recuperando do inimigo nossa herança divina. Como os muitos recrutas das Forças Armadas da nossa nação que pensavam que se estavam junto às Forças Armadas para ver o mundo, talvez muito de nós nos tenhamos apenas unido a Jesus para obter a passagem de saída do inferno. No entanto, sem saber, alistamo-nos na linha de frente de um exército santo. O corpo de Cristo me fez lembrar um antigo filme norte-americano chamado A Recruta Benjamin. A personagem principal do filme é uma mulher que pensa estar indo para um cruzeiro, mas na verdade termina em um campo militar. Infelizmente, essa mentalidade de cruzeiro também descreve muitos das atividades e pensamentos do movimento carismático das décadas de 1980 e 1990. Os tempos mudaram, o reavivamento está na terra e um novo anseio está começando a varrer as nações do mundo. O Senhor está falando uma nova palavra profética sobre a antiga palavra profética. A palavra antiga é oração. A nova palavra é ore em grupo. O Senhor está abrindo nossos olhos para a simples verdade de que a oração é onde tudo começa e termina, na esfera do Espírito. E na oração que tem todas as coisas são realizadas. A oração é o verdadeiro código genético da igreja. Recebemos outros genes mutantes que nos levaram a nos desenvolver longe dos verdadeiros planos de Deus para o seu corpo. Nada do que Deus fará acontecerá sem oração. Já ouvi pessoas dizerem que foram chamadas para pregar, impor a mão sobre os doentes, evangelizar e assim por diante, mas elas rapidamente acrescentam: mas eu não sou chamado para interceder. A verdade é que não devemos ministrar às outras pessoas se não gastarmos tempos em comunhão com Deus, recebendo daquele que ordena a unção de todo o ministério. Ana, a profetisa, uma viúva, vinha continuamente ao templo para ministrar ao Senhor em oração e jejum. Sua intercessão teve um papel chave no nascimento do Messias. Ana o conhecia. A tragédia em sua vida fez com que ela se tornasse íntima do Senhor em oração. Você o conhece. Podemos ter os dons do Espírito e o poder para revelá-los, fazer milagres, expulsar demônios e ainda ouvir Jesus no final dos tempos. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, que praticam o mal. Mateus 7:23. O poder da oração da concordância. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. Jesus disse que se 2 concordares em alguma coisa, isso será feito por nós. Hoje, Deus está chamando a igreja para orar em grupo e ter comunhão íntima com Ele. Ele nos reconhecerá porque nós o
o conhecemos do lugar da oração. Ver Mateus 23, 25. O altar divino da oração não está aberto todo o tempo. O Senhor nos dará uma ferramenta poderosa no Espírito para a obra da oração, línguas da oração. Conforme avançarmos na oração corporativa, o Espírito nos dará línguas novas e poderosas que deixarão um tremendo depósito espiritual em nossa vida e mudarão o destino das nações. Quando alguns homens cooperam com o Espírito Santo, ele levanta um estandarte como uma inundação contra o inimigo. Vigiar parte de todo o grande reavivamento. Desde o início do grupo de The Walk of the Lourdes, em Charlotte, Carolina do Norte, em 1995, o Espírito Santo dirigiu as orações e mudou cada vida que se envolveu com o grupo. A prática bíblica de vigiar é uma parte histórica de todo o grande ministério e de todo o reavivamento. Um excerto da revista de John Wesley de 1939 diz: Hall, Keating, Ingram, Whitfield, Hutchinson e meu irmão Charles estavam presentes em nossas festas do amor em Fitterlane, com aproximadamente outros 60 irmãos. Por volta das 3 horas da manhã, ainda continuávamos em oração constante e o poder de Deus caiu poderosamente sobre nós, de tal maneira que muitos choravam de extrema alegria e muitos caíram no chão. Logo que nos recuperamos um pouco do temor e da maravilha de Sua Majestade, em uma voz dissemos: Louvamos ao Senhor, ó Deus, reconhecemos que o Senhor é o nosso Senhor. Joey e o povo de Israel, Wesley, os moravianos e outros grupos foram pioneiros de orar a noite toda. Eles araram a terra e plantaram sementes do coração divino quanto à oração em grupo. Em Deus, orando e adorando e compartilhando em comunhão por meio da ceia do Senhor, representando o sangue do corpo de Cristo. Desde então, por mais de uma década, fazemos o mesmo a cada sexta. Hoje, The Walk é um movimento global de oração corporativa, ou seja, em grupo. Os grupos de vigia se espalharam pelos Estados Unidos e por todo o mundo. Estamos experimentando o poder que é desencadeado por meio da concordância de um corpo de cristão em oração e jejum consistentes. Temos recebido a visitação renovada, que é a manifestação da glória do Senhor com sinais e maravilhas e milagres. Revista 2 de John Wesley, de 1739. Agora, Deus está aguando as sementes do reavivamento, levantando novos vigias para colher uma nova colheita por meio da oração. O respirar do Senhor está soprando, fazendo com que a oração corporativa se expanda pela terra. O inimigo odeia a oração e, em particular, a oração corporativa, porque ele sabe que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto com o Espírito Santo, o diabo perderá seu tempo. Ver Mateus 18, 19. A principal estratégia de Satanás é dividir e conquistar. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Lucas 11, 17. O amor de Jesus está sempre disponível para nós, a fim de curar nossas feridas e ministrar as nossas necessidades, mas há algo mais para ser visto. A intenção de Jesus é que nos envolvamos com a oração corporativa, concordemos com um estilo de vida de comunhão e de oração em grupo. Isso se chama sacrifício. Acredito que aqueles que não respondam a esse chamado perderão algo essencial na sua geração. No capítulo 18 de Lucas, a viúva persistente demonstra o poder da persistência, insistência e a oração focalizada. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe que eles deveriam
orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar, eu lhes digo. Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Lucas 18:1-8. A oração persistente e o favor divino. A viúva persistente dessa parábola vinha diariamente ao juiz injusto pedir que ele desse o que ele deseja. Aquele que está vindo é o justo juiz, e ele não dará seu favor àquele que permanece persistente na oração. Seu coração benevolente nos está levemente prefigurado na resposta do rei Xerxes a Esther. Ele está nos dizendo para pedir o reino. Ele está dizendo isso à nossa geração. Escreva o decreto em oração. Jesus fez uma pergunta incrível em relação à persistência na oração. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Lucas 18:18. Em outras palavras, Jesus está dizendo que sua fé é expressa pela sua vida de oração. Em Isaías 59, encontramos o povo de Deus espiritualmente destituído, como o profeta escreve. Por isso a justiça está de longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos nas sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateando com que não tem olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes, somos como os mortos. Isaías 59, 9, 10. O Senhor estava descontente a ponto de o povo não conseguir encontrar nada além de trevas. O profeta diz, em Isaías 59:16, ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a justiça deu-lhe o apoio. O Senhor estava espantado porque ninguém o buscava e nem intercedia pelo povo de Deus. Lemos adiante os 3 versos. Ele viu que não havia ninguém. Admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e sua justiça lhe deu-lhe apoio. Isaías 59:16. Acredito que o Senhor soberanamente viu a Igreja das Nações tateando na escuridão, procurando a luz. Agora ele decidiu mudar, levar as coisas com suas mãos poderosas. O Espírito do Senhor está levantando um estandarte contra a inundação do mal da boca do inimigo. Vemos isso descrito na oposição contra a Igreja dos Finais dos Tempos. Em Apocalipse 12:15, em determinadas épocas o Senhor diz: chega, é o suficiente, terei misericórdia. Isso acontece quando ele derrama o seu espírito, exatamente como dividiu o Mar Vermelho para o povo oprimido e escravo a fim de libertá-los do Egito. Ele está abrindo o nosso Mar Vermelho hoje para nos libertar da perseguição do inimigo. Deus está procurando a grande muralha de oração. O Senhor está dizendo: esqueça seu ministério e seus dons, esqueça suas finanças, esqueça o desejo de se casar. Chegou a hora de me buscar. Veja Mateus 6:33. Responda ao chamado de Deus e dê espaço em sua vida para a oração em grupo. Exatamente como a grande muralha da China.
é a única estrutura da Terra que pode ser vista pelos satélites em órbita. Creio que a obra que o Senhor quer ver quando olha para a Terra é a grande muralha de oração que se estende ao redor do mundo. É hora dos vigias se posicionarem nessa muralha. Não existe sequer um único reavivamento que não tenha sido acompanhado por intercessores que se juntaram em oração para permanecer diante do Deus vivo. Estes intercessores recusaram-se a deixar o estandarte cair no chão, não importando quanto teriam de sacrificar-se, exatamente como aqueles poucos homens na batalha de Iwo Jima que se sacrificaram para levantar a bandeira dos Estados Unidos em uma montanha estratégica, sinalizando a vitória sobre as forças japonesas ali. A palavra do Senhor aos cristãos do Novo Tempo era para permanecerem em oração até serem revestidos do Santo Espírito. O profeta Esdras registra uma oração histórica dos judeus no exílio que ansiava pelo avivamento e pela oportunidade de consertar o muro e reconstruir as ruínas do seu destino. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio, em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou da escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis das Persas e Ele nos deu a vida para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas e nos deu um muro de proteção em Judá e Jerusalém. Tempo de reconstruir o muro. O profeta Amós fez uma pergunta. Duas pessoas andaram juntas se não estiverem de acordo. Amós 3.3. Deus está chamando a igreja para andar no mesmo passo que aqueles, para concordar em oração com seus propósitos. A igreja inundou as pessoas com programas e ensinamentos que promovem a unidade, mas essa tentativa foram fúteis. Por quê? Porque não podemos ensinar as pessoas ou programá-las para a unidade. Isso é um ato sobrenatural que pode ser feito apenas pelo Espírito quando todos os corações estiverem seu foco em Jesus Cristo. Como anteriormente observamos nesse capítulo, o próprio Jesus nos deu, no Evangelho de Mateus, a chave para termos uma oração respondida. Também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. A nova palavra, quanto à oração em grupo, nada tem a ver com os programas, agendas ou com os pensamentos das pessoas. Está totalmente relacionada com o envolvimento da oração submissa ao Espírito. Nossa tarefa é simplesmente nos ajuntar e concordar em oração e adoração na presença de Deus, oferecendo-nos a Ele em amor e adoração, enquanto nos tornamos disponíveis para permanecer na brecha para as outras pessoas, para obedecer cada uma de suas instruções e então simplesmente esperar até que Ele venha. Toda oração levada pelo Espírito tocará o coração de Deus. Se a palavra de Deus é verdadeira, então, de acordo com os Romanos 8:26, o Santo Espírito, na verdade, intercede por nós quando não sabemos como orar. Deus está abrindo uma janela para oração em grupo, e nós devemos entrar enquanto essa janela está aberta. Se assim o fizermos, o reavivamento varrerá a terra como nunca. Se não o fizermos, acredito que ele deixará uma brecha tão grande que o inimigo a atravessará. A casa do Senhor é a casa de oração. Seu endereço é a oração. Ver Mateus 21:13, Isaías 56:7. Se você quiser estar com Ele, então deve encontrá-lo em sua casa, a casa de oração, a casa de Jesus. Jesus caminhou pela expressão da religião de grupo
de seus dias e viu que o povo estava fazendo de tudo, menos orando. Eles compravam, vendiam, conversavam e até faziam do templo uma extensão da rua, um atalho para levar seus bens de um lugar para o outro. Ele olhou aquilo e disse: não é aqui que eu moro. Minha casa é chamada casa de oração. Se você quiser estar onde Deus está, deve procurar a oração corporativa. Antes de tudo, Jesus era um homem de oração. Todas as respostas que deu ao povo ao seu redor foram dirigidas e recebidas do Pai pela oração. Jesus disse: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o filho também faz. João 5,19. A vitória que Jesus Cristo teve na cruz foi a primeira vitória ganha no lugar da fervente oração no Getsêmani, enquanto os discípulos dormiam. No outono de 1994, o Espírito Santo concebeu um bebê espiritual em nossa comunidade, que hoje é amado por milhares de pessoas no corpo de Cristo ao redor do mundo. O bebê espiritual é uma oração em grupo The Word of the Lord. Sua raiz são antigas e santas, vindas do âmago do coração divino que diz: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7. Talvez você esteja no mesmo lugar que a mulher de Cantares de Salomão. Bem, Deus não está voltando, vou dormir. Veja Cantares de Salomão 5:2-4. De repente alguém bate a porta e o Senhor está esperando que você abra. Jejuar é a chave para a oração corporativa. Talvez você esteja no mesmo lugar que a mulher de Cantares de Salomão, que disse: bem, Deus não está voltando, vou dormir. Veja Cantares de Salomão 5:2-4. De repente alguém bate a porta e o Senhor está esperando que você abra. Jejuar é a chave para a oração corporativa. Troque a independência pela interdependência. O momento de trocar a dependência pela interdependência chegou. A independência com a tendência de deixar as pessoas vulneráveis à decepção, particularmente quando elas começam e seguem na direção da revelação sobrenaturais e dons. É fundamental que o nosso ministério flua para fora do contexto da família de Deus. Em 2 Crônicas 20, o rei Josafá não está contente em meramente orar a Deus sozinho. Ele sabia que as muralhas eram altas demais e o perigo era grande demais para uma oração solitária. Ele não apenas se propôs a buscar ao Senhor, mas também proclamou o momento nacional de jejum e oração. Como resultado da obediência corporativa de Judá quanto à oração e ao jejum, Deus respondeu com uma libertação sobrenatural. Quando as nações estiveram prontas para ser acolhidas, os lugares de iniquidade estiveram prontos para serem derrubadas. Isso acontecerá por intermédio da oração em grupo. Se formos cumprir o destino que o Senhor nos deu como igreja e nações, será por intermédio da nação em grupo. Nos dias de Salomão, a oração corporativa foi o que moveu as mãos de Deus contra os inimigos de Israel. Levar pessoas grandes e pequenas a buscar o Senhor em oração pela noite toda foi a prescrição divina para a libertação da destituição na época de Joel. Conforme o profeta, Deus disse: decretem um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país do templo do Senhor, o seu Deus, e clame ao Senhor. Joel 1:14. Quando o povo de Deus se humilha diante dele em oração, Deus diz: dos céus o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. A oração da concordância corporativa e poderosa. Quando você se juntar a seus irmãos e irmãs para passar horas em concordâncias consistentes, concentrada e em grupo com o Espírito Santo, coisas começaram a mudar. Ele mudará sua perspectiva, seu nível de tolerância, sua paciência e muitas outras áreas. A oração em grupo é uma ferramenta muito prática na vida do corpo local de Cristo. Pedro foi liberto
da prisão pelo anjo, porque a igreja em Jerusalém fora conduzida a fazer uma noite toda de oração em seu favor. Ver Atos 12, 1, 12. Foi logo após um período de oração da concordância prolongado que o Espírito Santo desceu sobre aqueles que esperavam na sala superior do dia de Pentecostes. Ver Atos 2, 1, 4. Misteriosamente, a oração em grupo é sobrenatural. Cairá dividindo as muralhas do corpo de Cristo, transcendendo as linhas interdenominacionais. Como cristão, você e eu precisamos estar no campo de batalha, apresentando-nos a Deus uma companhia de guerreiros de oração compromissado em repelir o inimigo e levantar o estandarte de Deus sobre a nossa terra. É hora de você se posicionar na muralha de oração corporativa. Deus libera para nós uma autoridade incrível quando diversas pessoas se ajuntam em seu nome para jejuar e orar. Essa autoridade contém um tipo de poder que pode mover montanhas. É uma arma que Deus nos dá para que quebremos toda maldição e fortaleza satânica sobre nossa vida, família, igreja, cidade e nação. Isso acontece quando escolhemos unir nossas energias dinâmicas espirituais como um raio laser. Em agosto de 1995, 2 vigias de oração sonharam com Paris, França, na mesma semana. Um terceiro teve a nítida impressão de ver crianças na escola com lanches e carteira. Na sexta-feira do dia 1º de setembro de 1995, quando esses vigias de oração tiveram junto essa mesma impressão em oração. Acreditamos que havia um plano terroristas mujahid para bombardear uma escola judia perto de Paris. Oramos para que esse plano fosse completamente destruído. Na sexta-feira seguinte, a Associated Press relatou um ataque na França em uma escola do ensino fundamental na quinta-feira, dia 7 de setembro. Os extremistas haviam enviado um carro-bomba para explodir o lado de fora da escola judia em Villeurbanne, França, no momento em que os alunos deixassem a escola no período da tarde. O rabino da escola relatou que pela primeira vez na história dos 70 anos da escola, o relógio parou miraculosamente. Os ponteiros do relógio pararam exatamente 3 minutos antes do sino tocar, impedindo que as crianças saíssem para o pátio no momento em que a bomba foi detonada. A bomba explodiu sem causar nenhum dano às 700 crianças que ainda estavam dentro do prédio da escola. O jejum e a oração em grupo consiste e compromissados treinara esses vigias de oração para ouvir o Senhor e focalizar suas orações na destruição das obras do inimigo. Permita que eu faça uma pergunta conceitual para ajudá-lo a entender o poder da oração e do jejum corporativo. Se um raio laser é poderoso o suficiente para cortar um aço endurecido na velocidade da luz, o que 21, 50 ou 100 raios lasers poderiam fazer em seu poder fosse unido em um raio concentrado de poder? Essa é uma boa figura do nosso poder quando oramos e jejuamos em grupo. Deus nos deu literalmente o poder e a autoridade de explodir em seu poderoso nome as fortalezas, demolir os reinos das trevas e quebrar toda a maldição que existir em nossa família. Reforme a história por meio da oração e do jejum corporativo. Lembre-se que Jesus está nos enviando a você e a mim ao mundo exatamente como o Pai o enviou. Exceto pelo fato de Ele estar nos enviando juntos, Deus fez um milagre há quase 2000 anos, na cidade de Jerusalém, quando começou a derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Naquele momento, a igreja nasceu e um exército ungido e cheio do Espírito Santo foi liberado ao mundo e ao meio
e ao reino das trevas. Agora, mais do que nunca, é tempo de ressurgirmos na glória de Deus e descer, cidade após cidade, nação após nação, levando o evangelho de paz ao reino das trevas. Apenas uma coisa pode vir da nossa obediência: mudaremos o destino da humanidade literalmente em qualquer lugar a que formos. Creio no cânon da Escritura revelada. Creio também que, pela graça de Deus, temos a oportunidade de escrever o segundo livro de Atos dos Apóstolos em nossos dias, conforme andamos no poder para fazer proezas e maravilhas em nome de Jesus. Deus deseja nos revelar a sua visão da colheita mundial para que olhemos além de nós mesmos, para os campos que estão brancos para a ceifa. Você e eu recebemos as boas novas de Jesus para mais do que a nossa própria salvação. Temos a responsabilidade em Cristo de reconstruir a história e transformar o destino das nossas igrejas, cidades e nações. Essa é a visão de Jesus e a comissão do Pai. A única maneira que podemos imaginar para reconstruir a história é orar e jejuar para que Deus revele sua glória às nações. Precisamos permitir que a paixão divina possua nossa alma e dirija nossos corações em intercessão. Quando Derek Prince e eu fomos ao Paquistão como uma equipe apostólica, há alguns anos, literalmente vimos Deus realizar muitos milagres maravilhosos. No nosso caminho para uma reunião matinal, passamos por uma senhora cega. Seus olhos ocos e vazios evidenciavam que ela nascera sem olhos. Diariamente ela se sentava ao lado da rodovia, perto de um esgoto a céu aberto. Diariamente ela se sentava ao lado da rodovia perto de um esgoto a céu aberto para mendigar. Mahesh, tire uma foto, disse o irmão Derek para nós. Essa pobre mulher representava as inúmeras almas ao redor do mundo que se sentam diante das trevas esperando pela luz de Cristo. Sua figura ficou gravada em meu coração. Silenciosamente, o Rei, Espírito Santo, estamos aqui neste país de trevas que está entre os países mais pobres dos pobres. Mostre-lhes que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o Rei dos Reis. Naquela noite, durante o culto, o Espírito Santo me levou a ter autoridade sobre o poder das trevas que rodeava aquela cidade. Quando amarrei o espírito do anticristo, um rugido demoníaco veio do céu. De repente, uma trovoada da vitória de Jesus soou. Em um momento, uma figura emergiu no meio da multidão. Era a mulher de quem eu tirara uma fotografia naquela manhã, como um brilho no rosto e com os olhos mais azuis que você já viu, no lugar onde havia apenas um vazio. Ela apontou para mim e disse: "Quando este homem orou, eu vi um raio de luz. Agora eu consigo ver." Primeiro, você deve amarrar o homem forte. Estou compartilhando essa história para lhe mostrar a chave espiritual para o tal sucesso. E ela vem da época em que o Senhor implantou a verdade da oração e do jejum em minha vida. Antes de ir para os países como Paquistão, Zâmbia, Zaire e Haiti, jejuei e orei e participei de uma batalha espiritual agressiva. Bem antes de pisar em solo paquistanês, tive uma batalha pelo Espírito contra o poder do Anticristo. Antes de entrar na região da África Central para ministrar ao povo do Zaire e da Zâmbia, tive uma batalha contra o poder da magia e bruxaria naqueles lugares. Primeiro você tem de amarrar o homem forte, depois você pode saquear sua casa. Ver Lucas 11, 21, 22. A principal chave para a cidade é a chave para as nações no meu ministério e no seu, nesse reavivamento do final dos tempos, e o jejum e a oração. É o jejum e a oração. Se sua família, ministério ou igreja estão enfrentando obstáculos invisíveis, se os poderes invisíveis das trevas estão se opondo ou atormentando sua família ou igreja, sugiro que você vá além da vitória e alcance o triunfo, utilizando-se
apenas das armas especiais que Deus colocou no arsenal do Espírito Santo. Deus quer que você vá adiante em uma nova e especial unção, mas isso só acontecerá por meio da oração e do jejum. Todos nós recebemos a ordem de orar para que o Senhor nos dê alma. Esteja elas em um grupo ou a sós, devemos pedir ao Senhor da colheita que nos revele o espírito do evangelismo e traga sinais extraordinários e maravilha para confirmar nossa pregação fiel de sua palavra e pela oração que as almas são geradas para o reino de Deus. A visão do índio americano. Durante os vários jejuns de 40 dias, havia épocas em que uma atmosfera celestial me cercava e a revelação que eu tinha era bem sobrenatural. Nos últimos 7 dias, um dos jejuns de 40 dias que fiz, estava me sentindo um pouco fraco. Em certo dia, minha agenda estava cheia e eu já estava bem cansado e ainda um culto de noite me esperava. Tentei descansar antes do culto, nem dormia e eu nem estava acordado completamente, quando vi literalmente um índio americano no quarto. Podia vê-lo tão claramente que ainda consigo descrever seus longos cabelos pretos presos num rabo de cavalo, o seu rosto bonito, suas roupas e o adorno bonito que usava. Ele me perguntou: onde tem água? Estou com sede. Depois ouvi outra voz, além da minha, falando com ele: tem água naquela direção. Naquele instante, ele começou a correr e sumiu da minha vista. Quando o vi novamente, ele vinha em minha direção e parecia que tinha viajado por muitas regiões desertas e havia lutado com cactos, pois o seu rosto estava ferido pelos espinhos. Ainda não encontrara água e ainda estava com sede. Eu ouvi o Senhor me dizer: dê água a ele. E eu sabia que Deus queria que eu desse a esse índio americano a água da vida. Estava surpreso porque o homem e os acontecimentos da visão me pareciam muito real. No culto da noite, na igreja, mesmo durante o louvor, ainda parecia que estava tendo aquela visão. Eu disse ao povo: tive uma visão do Senhor em que vi um índio americano e depois descrevi o índio em detalhes, mencionados seus longos cabelos pretos macios e formas exatas de seu nariz, seus cintos tecido à mão com uma grande fivela trabalhada, o belardono que usava e a sua sede excessiva de água. Quando acabei de descrever o que vi, eu disse: Deus quer que demos água viva a toda a tribo, povo e raça do mundo. De repente, um silêncio santo desceu à congregação, porque naquele instante um bonito índio americano entrou, vestindo roupas bonitas e um belo adorno indiano. Ele não era nosso conhecido e não se sentou como seria o esperado. Ele veio direto para o centro do auditório, chegou ao centro do altar e disse: preciso de Jesus. Ele entregou a sua vida ao Senhor bem ali diante da congregação, segundos depois de eu descrever a visão que recebera do Senhor. Depois compreendi o resto da história deste homem. Ele vinha de uma tribo de índios que morava em Missouri, Estados Unidos. Ele fazia bijuterias e tinha pequenos negócios em shoppings e loja pelo país. Havia se separado da esposa, estava vivendo em pecado e chamava ao Senhor por resposta para sua vida. Este homem estava viajando pelo estado para estabelecer sua loja móvel de bijuteria em algum shopping da região. Quando passou pelo nosso prédio e viu uma luz dourada brilhando ao redor dele, o prédio não tinha uma torre de igreja ou um sinal que indicasse que aquele prédio era uma igreja, mas ele viu o brilho dourado e estacionou o carro. Quando nos ouviu louvando o Senhor, percebeu que ali era uma igreja e decidiu entrar. Depois que foi salvo, o homem conseguiu que sua esposa, de quem havia se separado, voltasse para ele, e 2 dias depois tive o privilégio de batizar a ambos nas águas. Eles foram batizados pelo Espírito Santo e Deus gloriosamente curou seu casamento. Esse precioso
índio americano recebeu a água viva, revelação verdadeira em qualquer nível. A revelação vem quando oramos e jejuamos, e quando Deus fala, sua revelação é verdadeira em qualquer nível. Será verdadeira no nível natural, no espírito e na esfera da alma e historicamente. Por exemplo, há muitas palavras proféticas sobre Israel que também são verdadeiras para a igreja, ou no mínimo também prevêem bênçãos para a Israel espiritual de Deus, porque a palavra do Senhor é verdade. Em qualquer nível que você encontrar sua palavra, a verdade estará lá. Deus falou ao meu coração por meio do milagre da visão do índio americano e disse: quero derramar o meu espírito, eu quero dar a água a toda a alma sedenta. Há pessoas que estão sedentas por uma vida verdadeira. Vá e ganhe as almas perdidas. Vá a todos os povos e a todas as tribos e grupos étnicos. Quero derramar minha água viva. Eles estão sedentos, estão morrendo. Dê a eles a água viva verdadeira do Espírito Santo. Eu estou comissionando você. A igreja deve dar água viva àqueles que estão morrendo de sede. Essa palavra profética foi verdadeira num nível global e foi também verdadeira num nível individual. Quando eu vi o índio americano que estava sedento pelo Espírito Santo, o Senhor deu sua palavra profética naquela noite no culto da igreja para alcançar a vida de um único homem, e sua palavra é verdadeira no nível mundial também. Como declara a Bíblia: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3:4. Se você examinar a palavra de Deus, encontrará a verdade em qualquer nível. Sua palavra de cura pode ser aplicada da mesma maneira. Ele prometeu curar nossa alma, nosso corpo, nosso casamento, nossa igreja, cidades e nações. Se buscarmos a Deus, a palavra que cura virá e realizará aquilo para o que foi enviada. O Senhor prometeu que quando clamarmos, jejuarmos e orarmos pelas chuvas de bênção, Ele responderá: Senhor, não queremos que nosso país perca a sua chuva preciosa. Desesperadamente precisamos tanto da primeira como da última chuva. Se não clamarmos pelas chuvas divinas, então nossa nação queimará por outras coisas profanas e destrutivas. Hoje, nossa nação está queimando com a luxúria e a injustiça, e o Senhor deseja derramar sua chuva de justiça, santidade e glória. Entretanto, se seu povo não clamar, a quem ele se voltará? Deus viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Isaías 59:16. Creio que o Senhor preparou um derramamento mundial de seu Santo Espírito para a sua igreja nesses últimos dias, e a resposta sobrenatural divina aos necessitados desesperados e as pressões do finais dos tempos que estão sobre nós. Agora é a nossa vez de buscá-lo, clamar por ele, orar e jejuar pela sua visitação de glória. Colheita global requer oração de magnitude global. Exatamente como Jesus ora e intercede por nós dia e noite sem cessar, nós deveríamos interceder pelos pedidos e por aqueles que trabalham na ceifa. Essa grande colheita é global em sua magnitude. Portanto, ela requer oração corporativa da mesma magnitude. Quando um fazendeiro de trigo deseja colher 1,5 acre de grão, ele só precisa fazer planos para determinar a quantidade de maquinário e alguns trabalhadores. Entretanto, quando ele quer colher 100.000 acres em um dia, ele precisa fazer planos para uma grande quantidade de máquinas, operadores de máquinas capacitados a um exército de trabalhadores, ou tudo estará perdido. Deus está chamando a igreja mundial para a oração e o jejum corporativo como nunca feito antes, porque temos de enfrentar uma colheita eminente com proporções globais e monumentais. E é hora de respondermos ao chamado divino da oração e do jejum como um só povo, unidos ao redor de um só Salvador, uma só fé e um só Senhor.